Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. E dando prosseguimento ao nosso ciclo de entrevistas sobre movimentos sociais e religiosidade popular no Brasil. Nós já recebemos várias visitas no nosso canal, falando, professores, especialistas, falando sobre Canudos, Contestado, Pau de Colher. E hoje nós conversaremos sobre um tema bastante instigante. Padre Cícero, o patriarca do Juazeiro. Eu sei que é um assunto que você tem interesse. Continue no nosso canal, dê um like, se inscreva e compartilhe a nossa programação. Toda semana, um programa diferente, um tema diferente, um entrevistado diferente, para que a gente possa divulgar e consolidar o trabalho do nosso canal, retratando, discutindo, analisando a história do Brasil e temas relacionados a áreas afins da nossa história. No programa de hoje, iremos conversar sobre o Padre Cícero, uma referência não só para o Cariri cearense, mas para todo o Brasil. Conosco hoje é um pesquisador, um jovem pesquisador, e isso nos traz muita felicidade de ver a história do Brasil e, em especial, temas relacionados ao Nordeste ser tão bem trabalhado por novos pesquisadores. Nós iremos conversar sobre Padre Cícero, sua importância no desenvolvimento de Juazeiro do Norte, a relação com a classe política, o milagre da Beata Maria de Araújo, a excomunhão do Padre Cícero e a relação com o cangaço e outros temas. Conosco, o nosso entrevistado, Roberto Júnior. Roberto é acadêmico de História da Universidade Regional do Cariri, URCA, lá na cidade do Crato. Foi secretário-geral do Instituto Cultural do Cariri, o ICC, conselheiro de cultura do município do Crato, desenvolve pesquisas na área de história política e social, e também sobre a história e desenvolvimento da aviação no Cariri, com enfoque principal na atuação do Correio Aéreo Militar. Roberto Júnior é criador da revista Cariri das Antigas, onde escreve artigos sobre a história da região e outros temas. E também o criador do site Cariri das Antigas, no ar desde 2014. Roberto, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostaria de começar já, amigo, lhe perguntando quem foi Cícero Romão Batista e como ele entrou na vida sacerdotal. Seja bem-vindo, amigo. Bom, eu agradeço, né, pela atenção e pelo convite. Gostaria de saudar a você e todo o seu público, né? Para mim é um prazer estar aqui falando um pouco, né, sobre essa vasta biografia do Padre Cícero, uma biografia cheia de contradições, cheia de coisas ainda a serem esclarecidas, né? E que, como você bem citou, é uma figura de relevância até mesmo internacional, haja vista que o Padre Cícero foi pesquisado por muitas pessoas de fora do Brasil, né? A atuação dele, política, social, enfim. É um prazer estar aqui dialogando e ajudando a disseminar um pouco de conhecimento sobre a biografia dele e sobre a sua atuação aqui em Juazeiro. Então, o Padre Cícero, né, cratense, nascido no dia 24 de março de 1844, filho de comerciante, uma família que não se poderia considerar pobre, mas também não era uma família abastada, né? Foi uma figura que teve, desde cedo, né, uma relação muito próxima com a Igreja Católica,
né, tendo ainda na infância passado a integrar as atividades, né, da matriz de Nossa Senhora da Penha, e seguiu assim durante a sua adolescência, né. Foi estudar no Colégio do Padre Rolim, em Cajazeiras, né. Essa questão da formação dele enquanto sacerdote teve um abalo por conta da morte do pai, na epidemia de cólera, mas ele era apadrinhado pelo Antônio Luiz Alves Pequeno, né? E o Antônio Luiz providenciou que houvesse a continuidade dos estudos dele e que ele também fosse aceito pelos padres lazaristas, né? Porque o padre Cícero ele tinha referenciais muito fortes na religiosidade popular. E naquele momento, né, final da década de 60 do século XIX, o seminário da Prainha ele estava passando por um processo de romanização, né, de aproximação com o contexto de Roma, com enfim, né, as diretrizes, as novas diretrizes da Igreja Católica. E uma dessas diretrizes era justamente o estabelecimento de uma linha única a nível mundial, que essa linha deveria prezar, né, por esse distanciamento da questão da crendice popular, da religiosidade popular, das expressões populares. E o Padre Cícero, a formação dele, né, enquanto pessoa, não somente enquanto religioso, ela teve muita ligação, né, com a religiosidade popular, porque, enfim, era o que ele vivenciava no Crato, né, era o que ele vivenciava aqui na região do Cariri. A região do Cariri é uma região muito rica do ponto de vista cultural, né, e que dentro dessa diversidade, desses patrimônios imateriais, está as nossas expressões religiosas também, né? Então, o Padre Cícero, ele, como sujeito do seu tempo, não deixou de ser, né, digamos assim, influenciado, né, nesse contexto. Volta, se forma, volta para a região do Cariri e logo em seguida se torna capelão de Juazeiro a convite, né? Juazeiro que na época era ainda anexada, né, ao município do Crato. Era uma pequena vila, né, que é uma vila que descendia da fazenda Tabuleiro Grande, que havia pertencido ao padre Pedro Ribeiro, e depois foi transferida por herança ao seu avô, o brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro. Roberto, você fez uma colocação aí que pouco eu escuto quando eu falo com pesquisadores sobre o Padre Cícero. E você diz aí que a formação dele, enquanto cidadão, enquanto jovem, né, teria sido uma formação ligada muito aos costumes populares, a chamada religiosidade popular, né, ao cristianismo popular. Né? E, de repente, ele se vê dentro de um seminário, o Seminário da Prainha, quer dizer, cujo a essência, o momento que o seminário estava passando, era um momento de reforma da igreja. Ou seja, até a década de 40, 50, o Segundo Império, nós tínhamos uma igreja no Brasil, católica, porém atrelada ao Estado, por conta do padroado. E começa o processo de reforma da igreja, buscando uma aproximação dessa igreja no Brasil com Roma, o processo de romanização. E o Padre Cícero é formado dentro de um seminário com esse teor ultramontano, porém trazendo no seu bojo uma característica de um cristianismo popular, aquele tradicional. Como é que ficou? Como foi esse processo de formação? Existiu alguma liderança religiosa que poderíamos apontar para que o Padre Cícero tivesse nesse processo de evangelização? Porque a gente tem, como você está dizendo, são duas formações. Uma que ele traz do berço e uma que ele tem dentro do seminário. Né? Agora, para ele trazer do berço e pôr em prática, como ele pôs lá no Juazeiro, eu acredito, e você
pode ou não me confirmar isso, que ele tinha uma referência cristã católica para ele exercer essa evangelização, essa catequização no povoado do Juazeiro. O padre Cícero, assim como nós, né, ele não se isentava disso, ele era, como eu citei, um sujeito de seu tempo. Né? Então, a formação aqui religiosa do Cariri, nós temos os frades capuchinhos como responsáveis, né? E especialmente no crato, que era a missão do Miranda. E esses frades, né, especialmente o Frei Vital, eles tinham essa visão de fim de mundo, né, visão enfim, arrependimento dos pecados antes do juízo. E isso é muito presente nos aconselhamentos, nas previsões que o Padre Cícero faz. Ele tinha as suas inspirações religiosas também, São Francisco Sales, e especialmente o Padre Biapina. O Padre Biapina, que foi uma figura, né, que durante a adolescência do Padre Cícero desenvolveu suas missões aqui no Cariri, né, inaugurou casas de caridade, né, os primeiros ambulatórios, enfim. E teve uma obra muito extensa, e o Padre Cícero, né, existem indícios de que ele teve contato com o Padre Biapina, mas, para além do contato físico, né, com a pessoa do Padre Biapina, no sentido de conhecê-lo pessoalmente, ele teve contato com sua obra. Ele e gerações seguintes a ele. Né? E o Padre Biapina se tornou um referencial para ele nesse processo de formação enquanto sacerdote. Os padres lazaristas, eles colocavam o Padre Cícero como um padre fora dos padrões, né, que eles queriam. Então, isso é uma prova, né, de que, de fato, ele estaria um pouco distante desses objetivos dos padres lazaristas, que era justamente romanizar, fazer dele um padre modelo nos moldes que eles entendiam como corretos naquele contexto que a igreja estava vivenciando. Muito bom essa sua colocação, porque quem está nos assistindo pode perceber que na própria formação do Padre Cícero você vai ter um choque de princípios. Você tem um seminarista cuja formação vem da influência de um Padre Vital, dos capuchinos, das missões, né? Que antecederam o processo de romanização, e principalmente o Padre Biapina, que sempre foi uma referência nesse trabalho missionário, nesse trabalho junto às famílias sertanejas nos estados aqui do Nordeste. E aí, quando o Cícero chega na prainha, a primeira coisa que os seus professores vão identificar é esse aluno com um perfil diferente daqueles que eles gostariam de ter. Né? E aí, então, a gente vai percebendo claramente que a formação da prainha não muda a personalidade e a forma como o Padre Cícero vai atuar. Isso é interessante, essa sua abordagem, Roberto. Influenciou, né? Não deixa de ter influenciado. Ele seguiu alguns preceitos, obviamente, né? Como enfim, a questão da obediência à igreja. O Padre Cícero sempre foi um exemplo de obediência à igreja. Ele nunca negou o que ele acreditava, mas ele sempre foi muito obediente. E para ele ser obediente, né, ele teria que se alinhar a alguns desses ditames que enfim, existiam. Né? Então, teve a sua influência, mas ele manteve a sua essência, né? Digamos assim. Isso, exatamente. Até porque se ele não aceitasse as regras estabelecidas pela ordem e o que vinha do Vaticano, ele teria muita dificuldade para desenvolver o seu trabalho de sacerdote. Né? Aí onde mostra a habilidade do Padre Cícero em agregar, em unir o novo, que era o princípio da romanização, e o tradicional, que é o que ele vinha no seu processo de formação. Roberto, uma vez na comunidade do Juazeiro,
o Padre Cícero teve muito trabalho naquela comunidade, né? Afinal de contas, ela não representava, do ponto de vista de uma formação urbana, nada para o Crato. Era um povoado distante, né? E como se deu o processo de organização do povoado do Juazeiro até se transformar em cidade? Qual foi o papel do Padre Cícero, né? Qual foi o papel da classe política? Qual foi o papel da igreja nesse processo? Você tem o Padre Cícero, mas para que pudesse ocorrer um desenvolvimento, um progresso do ponto de vista estrutural, não deixa de ter um diálogo com a classe política. Do mesmo jeito, o fato do Padre Cícero ser um membro da Diocese do Crato tem também o papel da igreja. Eu queria que você colocasse para a gente como esse desenvolvimento do Juazeiro pode ser entendido ou não, aí você vai esclarecer, desses três sujeitos, o Padre Cícero, a classe política e a igreja. Nesse contexto, né, eu destaco mais a questão da classe política, né, até porque antes da criação da Diocese do Crato, nós tínhamos a Diocese do Ceará, né, que era quem era responsável aqui por essa questão eclesiástica, né, os domínios eclesiásticos aqui no interior. Juazeiro chegou a pleitear ainda a sede da Diocese, né, o Padre Cícero chegou a levantar um patrimônio de 100 contos de réis para que essa sede viesse para Juazeiro, mas isso não se concretizou, mesmo o Crato tendo arrecadado uma quantia inferior, enfim, mesmo o Crato não tendo conseguido o patrimônio que Juazeiro conseguiu oferecer à Diocese, mas a cidade foi contemplada com a Diocese. Então, a gente tem aí a atuação do Dom Joaquim, né, uma atuação muito incisiva no sentido de querer tolher, né, a religiosidade aqui em Juazeiro, o modo como a religiosidade se expressava aqui na nossa cidade, e especialmente, né, atingindo o Padre Cícero, que era, digamos assim, a figura, uma das figuras centrais, né, nesse contexto. Então, a religiosidade ela teve um papel muito importante no desenvolvimento de Juazeiro. Agora, a igreja em si, não. Né? Por quê? Porque, enfim, né, o fluxo de pessoas que vinham para cá, né, e que gerou toda essa demanda, ele era um fluxo que era condenado pela Diocese do Ceará. A Diocese do Ceará não queria romarias, né? A Diocese do Ceará não queria que esses movimentos se concretizassem, nem que fossem incentivados. Então, o Padre Cícero, ele de fato teve muito trabalho quando chegou aqui na Tabuleiro Grande, porque já o povoado de Juazeiro, porque era uma vila que já tinha algumas pessoas de posse estabelecidas, né, que já tinha algumas pessoas que tinham seus investimentos, mas que, em sua maioria, a população de Juazeiro era formada por pessoas que trabalhavam nas propriedades rurais e que tinham aí um grau de instrução um pouco menor e, consequentemente, tinham hábitos que eram condenados pelo padre. Então, ele teve uma atuação muito incisiva nesse processo de tentar, aos olhos dele, moralizar a conduta dessas pessoas, né? Posterior a isso, ele se torna um grande entusiasta, um grande influenciador do processo de correição do traçado urbano de Juazeiro, já visando essa questão do desenvolvimento da vila, né? O objetivo dele era justamente fazer com que a vila se tornasse pujante. Então, a cidade na vila, ela vivia um contexto, né, que não existiam animosidades com as cidades vizinhas, que não tinha nada que desabonasse a relação do padre com os outros capelães ou vigários daqui da região. A situação ela começa a ficar mais turbulenta a partir de 1889, que é quando começa a ser propagada a questão do milagre. Então, ao passo que nós começamos a ter
o maior fluxo de pessoas. E é curioso, porque a primeira romaria veio do Crato, né? O reitor do seminário, Monsenhor Monteiro, ele organiza uma romaria de cerca de 3.000 pessoas e vem até o Juazeiro, e aqui traz essas pessoas para visualizar, para presenciar, né, os fatos que aqui sucediam. Então, a partir do momento que nós temos esse processo de aumento de fluxo aqui, nós temos também o início de uma instabilidade, né, nas relações do padre Cícero com a própria Diocese do Ceará e, consequentemente, com os padres que eram situação da Diocese, digamos assim. Até porque a Diocese ela fazia uma pressão muito grande para que os padres, jornalistas, médicos, enfim, as pessoas que tivessem relação com aquele acontecido do milagre de Juazeiro negassem, né, se distanciassem da figura do Padre Cícero, né? E algumas pessoas vieram a fazer isso e se tornou, inclusive, crença popular de que essas pessoas elas foram, de certa forma, punidas por terem negado o que viram, né? Então, o padre, ele trabalha bastante no sentido de ordenar o crescimento da cidade, uma vez que o fluxo já estava estabelecido a partir do final do século XIX, até entrar na vida política como forma de consolidar, né, essas suas ações.